Uhum. Eu queria aproveitar, Nasta, se podia, você que é especialista em idiomas, qual que é o idioma russo e o idioma ucraniano? Qual que é a diferença na prática lá na Ucrânia? As pessoas falam russo e ucraniano, falam uma mistura. Você pode explicar para o nosso telespectador? Então, o idioma russo e ucraniano são dois idiomas diferentes, apesar de que parecem ser muito parecidos. No básico, esses dois idiomas até têm muito em comum, como no básico a esquerda, a direita e números, por exemplo, dias de semana é a mesma coisa. Mas aí, quando a gente começa a estudar mais aprofundado, sabemos que a gramática ucraniana tem constantemente desenvolvimento, tem diferenças nos meses, por exemplo, os meses em ucraniano e belorrusso e até em polaco eles provêm de uma língua antiga e eslava ainda e por isso preservaram essa maneira antiga e eslava de pronunciar, por exemplo, Ruden em ucraniano significa dezembro e Dekaber, uma maneira mais latina de falar, é em russo, Dekaber. Fevereiro em russo, ou seja, é mais parecido com a maneira latina. O ucraniano preservou as suas origens eslavas em muitas coisas. E se vamos falar em porcentagem, o ucraniano e o russo têm somente 64% do vocabulário comum. Ou seja, já podemos entender que é mais ou menos como o francês e português. Uhum. Como funciona? Na Ucrânia existem regiões que falam mais russo por causa da invasão soviética, durante a época soviética, por causa da invasão do Império Russo, inclusive, e tem outras regiões que falam sempre mais ucraniano, porque estavam mais perto da Polónia, da Hungria, da Roménia e conseguiam preservar mais a sua língua. Acontece que no meio disso tudo existe uma coisa chamada súrgico. Como, por exemplo, muitos fazem portunhol, que é uma mistura de espanhol e português, chama-se portunhol. Nós temos súrgico, que é uma mistura de russo e ucraniano. Aí as pessoas, ninguém sabe como misturar essas duas. Alguém lembrou dessa palavra em russo, vai usar essa palavra em russo, outra em ucraniano, ou algumas coisas em russo se fala com sotaque ucraniano, e tudo isto acontece em surge. O que é que acontece hoje em dia? Se nós formos buscar as estatísticas de 2011, 88% falavam russo. Toda a televisão, a TV da minha infância, eu tinha televisão em casa, era em russo, os canais ucranianos sempre estão em russo e não vamos longe, por exemplo, o Zelensky, ele tem o nosso presidente da Ucrânia, ele tem o Quartal 95, um canal, um programa que faz telenovelas, faz vários programas de comédia e nem só, e tudo isto estava em russo até ele chegar ao poder. Ele falava, inclusive, que o russo iria ser um dos idiomas da Ucrânia, porque tem muita gente que fala russo. Acontece então 88%. Depois, com a revolução em 2014, a porcentagem das pessoas que falam ucraniano desceu, até que em 2017, 2018 foram tomadas várias leis que falavam que agora na televisão não pode haver menos que 80% de ucraniano, ou seja, nós podemos compreender aqui que já existia uma certa pesquisa para diminuir o russo, porque só falavam russo, as pessoas chegam e muitos apresentadores que falavam ucraniano desde o nascimento queixavam que chegam na televisão, todos falam russo, depois liga a câmara e a pessoa mal consegue lembrar como pronunciar em ucraniano porque é russo nativa, principalmente a região de Kiev. Eu ouvia Sim. muito o pessoal falar algumas palavras em russo, por exemplo, a palavra sim, acho que é dá em russo. Toda vez que você falava Dá, alguma dá, coisa, o cara falava dá, 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 dá. dá, dá, dá. Dá, dá, Sim, dá. dá, dá, dá. Exatamente, dá. Ou em ucraniano soa como tak, 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 mas dá é uma maneira de surge, porque é mais fácil, então a pessoa já fala. E também porque nos anos 2000, por exemplo, é o que descrevem os ucranianos que vinham morar na capital da Ucrânia, falavam que falar ucraniano na capital era ofensivo, era proclamado como se você chegasse do bairro pobre, de uma aldeia mal educada, ou algo Nossa. assim, ou seja, não era
não tinha grandes perspectivas se você falasse ucraniano, e muitos escritores ucranianos, uma delas, Lina Kostenko, até escreveu um livro só sobre isso, que, eu tentei falar ucraniano, mas sabe, foi mal visto. O taxista falou, ai meu Deus, coitada, né? Chegou do Lviv, vai ter que aprender o russo para viver aqui. Mas eu também acho que isso tem a ver nem só com a cultura de russificação, mas também tem a ver com uma cultura de grandes cidades. Quando você chega para a grande cidade, ela é sempre diferente de todas as outras cidades. Eles têm a própria cultura, têm o próprio ver e isto é sempre diferente. É como comparar, né, cidades pequenas que têm a sua visão sobre o mundo e a cidade grande, que sempre tem migrantes de outros países, e o Kiev também tinha uma migração muito grande de outras regiões, nem só da Ucrânia, mas também da ex-União Soviética, e isto influenciava a língua.